acho que houve um pouco de confusão, né, nessa apresentação, porque foi divulgada uma data anterior e depois teve que adiar e remarcar para hoje, e depois me parece que só foi enviado para os alunos da graduação, né, mas realmente o objetivo dessa apresentação são para vocês, para os alunos de graduação. Eu preparei uma apresentação bem ilustrativa, mostrando, né, o que o geofísico de reservatório, quais as principais atividades, os principais assuntos que ele trabalha, né? Então, é isso que eu vou trazer hoje para vocês nessa apresentação. Algumas coisas eu tentei, né, de certa forma, simplificar um pouco, trazer, né, nessa forma mais ilustrativa, né, bem visual, mostrando os resultados e não muito como chegar a esses resultados, né? Que inicialmente também eu pensei que era mais o público que estava iniciando o curso da graduação, né? Então, como alguns de vocês eu sei que já estão terminando a graduação ou já passaram aí da metade, pode ser que algumas coisas sejam básicas para vocês, tá? Mas eu espero que possa atender aí as expectativas de todos vocês. Então, agradecer a presença, né? Vocês que tiraram um tempinho dessa sexta-feira, né? Já fim de semana, quase fim de semana chegando, né? Esse horário 3 horas. Então, agradeço aí a presença de vocês. Então, aí eu vou fazer essa apresentação, né? E aí no final a gente abre, né, para as perguntas, comentários. Fica um pouco difícil a dinâmica de ir apresentando e ir parando para responder as perguntas, né? Então, eu não vou estar conseguindo olhar o chat, né? Mas se eventualmente vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem já deixar no chat, ou depois a gente abre para poder que vocês possam, né, fazer a pergunta, tá? Então, o título dessa apresentação, como eu falei, né, Geofísica de Reservatório. Eu sou o professor Wagner Moreira Lupinassi, do Departamento de Geologia e Geofísica da UF. Então, começando, né, falando um pouquinho da minha trajetória profissional, eu sou graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, concluí em 2007. Depois eu deixei a área da engenharia elétrica, né, da minha formação, e passei a trabalhar na área do petróleo. Aí eu fui fazer um mestrado e aí doutorado, fiz engenharia de exploração de reservatórios na UEM. Desde o início do meu mestrado, eu tive a oportunidade de participar de grupos de pesquisas, onde a gente sempre trabalha-se com projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre estava então, integrado a esses times, né? E isso, durante a minha formação, né, como geofísico, contribuiu muito, né, porque eu não fiquei específico no meu tema de mestrado ou doutorado, então eu pude ver ali, participar e ver o que cada um fazia, né, e contribuir para o projeto. No doutorado, esse meu doutorado ele foi financiado pela empresa CZG, que era uma parceria que a CZG tinha com algumas universidades, e na UENF, lá nesse laboratório de exploração de petróleo, exploração e produção de petróleo, eu acabei sendo o aluno selecionado. E aí, nesse caso, essa parceria, eu passei um pouco mais de um ano, né, no Rio, dentro do Centro de Tecnologia da CNG, onde eu pude trabalhar um pouco com a equipe de desenvolvimento que existia, né, na época, né? Hoje em dia parece que essa equipe, né, já não tem mais, essa equipe de desenvolvimento aqui no Brasil, né? Depois do término do meu doutorado, eu fiquei um ano como geofísico, contratado, né, no mesmo laboratório, trabalhando num projeto financiado pela Petrobras, até eu conseguir passar no concurso para professor da área de geofísica na UF, né, onde eu estou até hoje. Então, em 2005, eu entrei como professor e desde então, né, tenho atuado nessa parte de caracterização de reservatórios, onde eu vou mostrar para vocês, né, alguns trabalhos que já foram desenvolvidos pelo nosso grupo.
Assim que eu entrei, eu tive, né, uma grande oportunidade de participar de um projeto de análise de atributo sísmico e inversão sísmica para interpretação e caracterização de reservatórios do pré-sal, né, financiado pela Petrogal. Esse projeto eu acabei ficando responsável como um coordenador na parte técnica, né, então todo o desenvolvimento do projeto, eu pude, acabei, de certa forma, coordenando, né, devido a alguns problemas que aconteceram ao decorrer desse projeto, né. Para mim foi um grande aprendizado, né, durante esse projeto, onde eu consegui montar parte da equipe, trazer muitas pessoas do mercado, né, com experiência no mercado, que estavam, né, naquele momento passando. A gente estava numa crise no mercado do petróleo e gás, como a gente se encontra nesse momento também. E aí eles acabaram voltando para a academia e participando e ajudando muito no desenvolvimento desse projeto. Em 2017, né, houve a criação do grupo, o GECAR, Grupo de Interpretação, Exploratória e Caracterização de Reservatórios. Hoje esse grupo conta com 6 professores, né, no caso sou eu, o Fernando Freire, o Rodrigo Bijani, o Cleverson, o Luiz Gamboa e o Francisco, né, são todos professores do Departamento de Geologia e Geofísica da UF. Atualmente, a gente tem em torno de 50, 60 alunos, tanto de graduação quanto pós-graduação, sendo orientados, desenvolvendo pesquisas dentro desse grupo. Na pós-graduação, nós temos mestrandos, doutorandos e pós-doc, e também pessoas contratadas em projetos. Em 2018, começou-se o projeto de estratigrafia de alta resolução e petrofísica em sistemas turbidíticos de bacia do tipo RIFT, coordenado pelo professor Fernando Freire, e eu atuo como, de certa forma, como vice-coordenador desse projeto. Em 2019, começou-se o projeto de caracterização de reservatórios carbonáticos, usando multiatributo sísmico financiado pela Equinor, no qual eu sou o coordenador desse projeto. Então, aqui eu trouxe, né, algumas das principais áreas de atuação do geofísico, até a gente chegar no geofísico de reservatório. Então, aqui, ilustrando, né, a gente tem a aquisição sísmica, ela pode ser onshore ou offshore. Depois que esses dados sísmicos são adquiridos, nós temos aqui uma equipe que trabalha no processamento sísmico. Atualmente, a maioria dos geofísicos que se formam, eles são contratados para atuarem na área do processamento sísmico, né? É a área que mais absorve o geofísico atualmente, isso já faz alguns anos. Depois da área do processamento sísmico, nós entramos aqui na parte da interpretação. A interpretação sísmica normalmente é feita ou por um geólogo ou por um geofísico, né, onde ele vai aqui vai definir, né, a área de estudo, vai mapear as principais discordâncias, as principais falhas da área, para construir o seu modelo geológico. E aí, aqui do lado, na última etapa aqui, nós temos, então, a geofísica de reservatório, né, onde o foco vai estar, lógico, dentro do reservatório, né, como que a gente vai preencher as informações do nosso reservatório. Então, aqui mostrando para vocês uma seção, junto com essa seção sísmica, em cima dela a gente tem aqui uma seção de impedância acústica, que a gente vai ver um pouquinho vai falar um pouco sobre isso. Aqui embaixo a gente vê um volume de porosidade e aqui embaixo um mapa de permeabilidade. Então, qual que é o objetivo nosso como, né, um geofísico de reservatório? É a gente determinar quais são as propriedades do reservatório na escala 3D, né, dentro do volume. Então, como produto final, isso quando a gente não fala ainda do 4D, mas como produto final do geofísico de reservatório, é a nossa construção do modelo estático, né? E para construir o modelo estático, após a construção, nós temos que fazer um preenchimento dele. Preenchimento dele com o quê? Com as propriedades do reservatório, como volume de argila, porosidade, permeabilidade, saturação. Então, ao longo dessa palestra, eu vou mostrar algumas formas, né, para que a gente pode utilizar para essa construção desse modelo estático, né, preenchido com essas informações.
Aqui eu listei as principais atividades de um geofísico de reservatório. Então, o geofísico ele vai trabalhar com a parte do pré-condicionamento, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, o que vem a ser, né, o pré-condicionamento. Ele também vai trabalhar com atributos sísmicos, né, o atributo sísmico tanto auxiliando para a caracterização como para a interpretação sísmica. Ele também normalmente trabalha com a parte do AVO e das inversões sísmicas, a gente vai ver também um pouquinho sobre isso. Com a construção do modelo estático do reservatório, então a modelagem de propriedades, como eu comentei agora há pouco no outro slide, e também a modelagem de fases. Trabalha com a parte do upscaling, né, da rocha perfil para o volume sísmico. Trabalha com modelo de física de rocha, né, que os modelos de física de rocha servem para fazer um link entre o que a gente obtém a partir de um dado sísmico e o que a gente obtém a partir das informações da rocha e dos dados de perfis, né? Então, os modelos de física de rocha eles servem para fazer esse link entre essas informações. E também aqui trabalha com a parte da sísmica 4D. Mas antes disso, né, antes de a gente falar de pré-condicionamento, falar sobre inversão sísmica, a gente tem que definir o que vem a ser um dado sísmico, né? Então, aqui está dois esquemáticos de aquisição sísmica, aqui a aquisição em terra e aqui a aquisição em mar, né? A aquisição em terra a gente chama de onshore e a aquisição no mar a gente chama de offshore. Então, a gente usa o método de sísmica de reflexão, onde ondas sísmicas elas são emitidas por uma fonte e se propagam em subsuperfície. E quando encontram meios com diferentes contrastes de propriedades elásticas, essas ondas elas sofrem reflexão e elas voltam para a superfície, sendo registrada pelos geofones, quando a gente está falando numa aquisição onshore, e pelos hidrofones, quando nós estamos falando numa aquisição offshore. Então, a partir da aquisição desses dados, onde a gente começa a trabalhar com os dados sísmicos, né, com a parte que vem em seguida, que é o processamento, que é o que a gente vai ver. Aqui, essa fonte, né, é uma fonte controlada, que aqui no caso ela pode ser uma dinamite, né, um caminhão, um vibrossais, ou até mesmo uma marreta. E quando a gente está no mar, a gente chama-se essa fonte do airgun, que aí a gente vai propagar essas fontes e vai esperar elas chegarem até a superfície. Então, após a etapa de aquisição sísmica, a gente entra no processamento. Então, aqui estou mostrando para vocês como que os gathers em tiro comum eles são observados numa estação de trabalho. Então, aqui, esses gathers aqui, eles estão ordenados em forma do tiro, em forma do gather. A partir do processamento, o processamento não é um fluxo único, existem diversos tipos de fluxos que podem ser utilizados, vai depender do tipo de dado, do alvo de interesse, das ferramentas que vai ter esse irmão, da experiência do geofísico de processamento, que vai ter, né, para usar e processar esse dado. Então, aqui é o dado bruto, né, o dado antes do processamento. Aqui a gente já vê a imagem pós-processamento, aqui mostrando um fluxo utilizado no processamento aqui dessa linha. A gente vê que é um fluxo, né, considerado bem simples, então aqui passando por todas as etapas, até chegar nesse gather processado. E aí, quando a gente tem os gathers processados, se a gente fizer o empilhamento, né, o estaqueamento deles, cada uma dessas imagens aqui, elas são chamadas de gathers, né? Então, aqui no caso, a gente tem 4 gathers. Quando a gente fizer esse empilhamento, cada gather aqui vira um único traço na nossa seção empilhada. Então, aqui a gente tem a seção sísmica empilhada, que é onde a gente vai realizar a interpretação, né, e vai caracterizar o reservatório baseado nessa seção sísmica empilhada. Tá, ok? Então, aí, a partir disso, né, que é onde a gente começa a atuar como geofísico de reservatório. Ainda tem uma outra etapa, que é
a etapa da interpretação sísmica. Então, aqui é mostrando um pouquinho sobre essa etapa de interpretação. Os dados, eles são adquiridos em tempo, só que hoje, com o processamento, eles podem ser migrados tanto em tempo quanto em profundidade. Dependendo da área de estudo, quando é uma área de estudo mais complexa, né, e demanda um processamento mais sofisticado, utiliza-se muito uma migração pré-stack para profundidade. Quando isso acontece, a amarração do poço, que também é em profundidade, que a gente vê aqui os poços, dentro dessa, mostrando aqui nessa seção sísmica, essa amarração é muito simples, às vezes ela nem é necessária, né? Às vezes é só um pequeno ajuste que precisa ser feito, né? Porém, quando a gente tem o dado em tempo, né, os nossos poços, eles sempre estão em profundidades. E aí a gente precisa, então, converter esses dados dos perfis de profundidade para tempo. Para isso, a gente precisa ter uma tabela de conversão tempo-profundidade. E daí existem algumas formas de construir essa tabela. A partir dessa construção dessa tabela, nós passamos os dados também para o domínio do tempo, e aí, a partir da interpretação, da avaliação dos perfis, nós identificamos ali os marcadores, né, ou as mudanças de litologias, ou mudanças de camadas, e aí, com essa identificação, isso nos auxilia na parte da interpretação, depois que nós realizamos aqui a amarração poço-sísmica. Então, aqui a gente vê algumas, né, desses marcadores aparecendo aqui o nome, e isso auxiliou para a identificação e mapeamento aqui das discordâncias. E aí, com isso, a gente tem aqui, gera um modelo geológico da área, né? Logicamente que para a interpretação, antes de começar a interpretação, tem que se ter um conhecimento sobre a área de estudo, fazer uma revisão bibliográfica, quais são os tipos de litologia que se espera, quais são as discordâncias que você vai encontrar, né, olhar, estudar a carta estratigráfica da área, e sempre tendo em mente um modelo geológico, ou da área, ou pelo menos um modelo que já tenha sido visto, que é o de afloramento. Então, o geólogo que está fazendo a interpretação, ele sempre tem que estar imaginando na cabeça dele o que ele já viu em superfície, o que está tendo ali na subsuperfície, para ele poder construir esses modelos geológicos. E aí, depois disso, aqui ainda é mostrado uma interpretação mais a nível regional, e aqui depois a gente entra para a interpretação sísmica a nível de reservatório. Nessa interpretação sísmica a nível de reservatório, o nosso interesse vai estar, como está sendo mostrado aqui, aqui a gente está vendo uma seção do pré-sal, então estaria somente aqui a partir desse basalto, né, que foi aqui identificado, acima dele até a base do sal. Então, a gente está interessado em quais são as discordâncias que aparecem entre esses dois limites e como estão as falhas nesse intervalo, né? E aí, com isso, a gente monta aqui, por exemplo, também um modelo esquemático desse reservatório. Sempre tendo aqui, né, o poço para nos auxiliar nessas interpretações, né, quando eles estão disponíveis. E por que isso é importante, né? Para nós, geofísicos de reservatório, a gente vai estar interessado, então, em preencher aqui o nosso reservatório. Então, como que vai estar o preenchimento, por exemplo, aqui dessa discordância aqui que a gente vê, essa vez, até aqui a base do sal, né? Como vai estar a distribuição aqui de porosidade, de permeabilidade, de volume de argila, de saturação. Então, aí começa, né, depois dessas interpretações, né, da aquisição, processamento e interpretação, aí entra o papel do geofísico de reservatório. Então, uma etapa extremamente importante é a parte do pré-condicionamento de dados sísmicos. Então, aqui mostrando para vocês, uma sessão uma sessão original, que a gente chama, sem ter feito pré-condicionamento, né? Mas vocês podem perguntar, mas para que fazer o pré-condicionamento sendo que já fez um processamento, né? Porque muitas vezes
né, mesmo tendo realizado o processamento, alguns ruídos, alguns problemas de propagação das ondas ainda ficaram nessa seção sísmica, ou nesse volume sísmico. Então, a gente quer ainda melhorar ainda mais a nível de reservatório, para que depois, quando a gente passar para as inversões ou para as modelagens, a gente tenha um dado com uma melhor razão, sinal, ruído e com mais conteúdo de frequência. Então, aqui a gente vê o dado original, aqui do lado mostra o que a gente chama de espectrograma, que nada mais é do que como que está o comportamento do conteúdo de frequência variando com a profundidade. Então, à medida que a gente observa que à medida que a profundidade aqui vai aumentando, esse conteúdo de frequência vai diminuindo, né? Isso é um processo natural dos dados sísmicos, né? À medida que a onda vai se propagando, ela vai perdendo conteúdo de frequência, e aí com isso a gente vai perdendo resolução e vai dificultando cada vez mais definir os limites das camadas. A gente vai perdendo essa resolução e aí a gente passa a ter dificuldades em chegar a camadas pequenas, né? Quanto maior a profundidade, normalmente menor será a nossa resolução sísmica. Então, esse dado a gente nota que ele é bem chuviscado, que tem bastante ruídos, que a gente chama aqui de ruído de alta frequência, né? Então, após a aplicação de um filtro especial, a gente vê como que o dado está muito mais limpo aqui, né? Removeu esse ruído, né? Ou parte desse ruído que a gente via aqui nessa seção, né? E, ao mesmo tempo, perdeu-se um pouco de conteúdo das altas frequências, quando a gente compara esse espectrograma com esse, né? Quando a gente compara esses dois, porém ainda conseguiu manter o conteúdo, boa parte do conteúdo de frequência. Em seguida, né, a partir desse dado aqui, aplicou-se aqui um outro tipo de filtragem, que é para dar um ganho de resolução, né? E a gente observa que quando saiu dessa imagem e foi para essa, a gente aumentou aqui o conteúdo de frequência, aumentou-se a resolução, e a gente começa a ver definições aqui de camadas mais finas, que antes a gente não via nesse dado original. Aqui, nessa seção central, aqui mostra, se a gente aplicasse o mesmo filtro que foi aplicado nesse dado, e a gente obter esse resultado, se a gente aplicar o filtro de ganho de resolução direto nesse dado para esse dado, né, direto nesse dado, a gente obteve esse dado. Olha como o dado está extremamente ruidoso, né? Como que fica muito difícil a gente fazer uma análise, uma interpretação a partir desse dado aqui, né? Então, mostrando a importância de seguir-se algumas etapas para esse pré-condicionamento, né? Então, no caso aqui, a melhor etapa foi, antes de aplicar esse ganho de resolução, foi remover parte do ruído de alta frequência para depois aplicar o ganho de resolução, né? A gente sempre tem que ter em mente que, ao aplicar qualquer tipo de filtragem no dado sísmico, a gente está removendo, não somente removendo ou adicionando, né, mais conteúdo de frequência, né, maiores amplitudes no dado, a gente sempre tem que ter em mente que a gente vai pagar um preço para isso. Então, tem que ver até que ponto essa remoção desse ruído ele vai ser benéfica ou não, né? Se a gente, quando a gente remove esse ruído, a gente também está retirando o sinal do nosso dado. Então, sempre aí cabe ao geofísico que está fazendo esse pré-condicionamento ele avaliar, né, até que ponto, qual é o parâmetro de ajuste que eu vou utilizar para a aplicação desse filtro, né? Então, aí existe uma série de parâmetros de controle de qualidade. Isso vai depender de cada filtro, de cada processo que estiver sendo feito. Normalmente, né, em todas as etapas dessas aplicações de filtros, tem duas que é básica, que uma é você sempre comparar, fazer o sinal original menos o que você tem filtrado, ver ali o que você removeu, né, porque você tem o original e tem o pós-filtrado, então fazendo a diferença você vai ter ali o que você adicionou ou o que você removeu do seu dado, né? E o outro que sempre
tem que ser analisado é também o espectro de frequência. Aqui eu estou analisando um pouquinho diferente do espectro, que a gente já está acostumado a ver. Aqui eu estou analisando o espectrograma, né, que mostra essa variação do conteúdo com a distância, né, no caso aqui com o tempo. Okay? Já quando então, agora, sem analisar o espectrograma, mas analisando o espectro, a gente tem isso daqui, né? Então, a amplitude com relação à frequência. Então, aqui está o dado original, utilizando-se uma transformada, né, no caso aqui, para passar do tempo para a frequência, né, aqui usando a transformada de Fourier, a gente consegue ver qual que é o conteúdo de frequência desse dado. Então, daqui para cá, fez-se também uma remoção de ruído, manteve-se o mesmo espectro, e aqui depois houve uma aplicação de um outro filtro para ganho de frequência, e a gente nota aqui o aumento do conteúdo de frequência. Então, depois da etapa de pré-condicionamento do dado sísmico, ela pode ser feita tanto com o objetivo de melhorar, de auxiliar na interpretação, ou apenas com o objetivo de a gente melhorar o nosso dado sísmico para depois realizar a inversão, né? Dar o conteúdo de frequência ao nosso dado. Ao aumentar esse conteúdo de frequência, pode ser que isso atrapalhe a nossa interpretação sísmica, né? O rastreamento dos horizontes pode ser que fique mais difícil, porque a gente vai ter reflexões com menores, quando a gente olhar na seção sísmica com menores amplitudes não, mais delgadas, mais finas essas amplitudes, e isso pode dificultar, né, o rastreamento desse horizonte. Só que esse ganho, né, ele pode ser benéfico para o processo de inversão. Então, após isso, a gente também tem aqui a parte de utilizar os atributos sísmicos. Então, aqui mostrando uma seção original, aqui a aplicação de dois atributos. O primeiro, ele dá um destaque aqui às interfaces, às descontinuidades, então isso aqui poderia nos auxiliar na interpretação dessas descontinuidades que a gente vê aqui. E já esse outro atributo, né, o chamado TecVA, ele ajuda a gente a identificar grandes estruturas, ou grandes contrastes, grandes mudanças. Então, ele é bastante utilizado para, né, o mapeamento de falhas. Para auxiliar, né? Sempre vai utilizar como base a amplitude sísmica. A amplitude sísmica é sempre mandatória, né? Os atributos, eles só auxiliam a gente talvez a identificar ou realçar características que já estão no dado de amplitude, mas estão difíceis da gente poder identificar e visualizar isso. Então, mostrando aqui, esses daqui são os atributos em mapas, aqui os atributos em seções sísmicas e aqui os atributos em mapas, né? Então, a gente pode utilizar, né, o atributo para a gente ver como que está o nosso reservatório, né? Estudar o reservatório. Então, aqui é mostrado um atributo, né, uma imagem bem bonita do atributo time slice, quer dizer, numa time slice, né, numa profundidade em tempo constante de 2080 milissegundos. Aqui é o atributo RMS, onde a gente consegue evidenciar aqui o canal e os lóbulos desse canal, né, os lóbulos turbidíticos. Então, aqui a gente tem, no caso aqui, dois sistemas turbidíticos. E aí, de antemão, eu sei que isso daqui refere-se a dois campos da bacia de Santos, que aqui em cima é o campo de Piracaba e aqui é o campo de Baú. Então, a partir dessa utilização desse atributo, a gente conseguiu visualizar bem melhor esse tipo de feição do que a gente utilizando a amplitude sísmica. Como é mostrado aqui também, outras duas um outro mapa em uma outra região. Aqui a gente tem amplitude sísmica, então está difícil de visualizar o que a gente vê a partir desse atributo. Nesse caso aqui, o atributo de Sweetness, onde a gente vê também aqui uma anomalia lobada a leste associada aos depósitos turbidíticos, que é esse daqui, e uma anomalia circular a oeste associada a sul. Então, aqui mostrando como esses atributos eles podem nos auxiliar na interpretação e na identificação desse tipo de estruturas.
Então, falar um pouquinho sobre a inversão sísmica, né? Mas o que é o resultado da inversão sísmica que pode contribuir, né? A inversão sísmica é extremamente importante, né? O geofísico que vai trabalhar na área de reservatório, ele tem que ter conhecimento, né, sobre a inversão sísmica, ele vai trabalhar com isso, mas por que isso é tão importante? Primeiro, que quando a gente realiza a inversão sísmica, a gente passa de propriedades, a gente passa a ter propriedades de camadas, ao invés de interface. Então, quando a gente olha a amplitude sísmica, o que a gente está vendo ali são contrastes entre camadas. Pós-processo de inversão sísmica, a gente passa a identificar as camadas, as propriedades dessas camadas. Então, com esse resultado, o resultado da inversão sísmica pode nos auxiliar na interpretação sísmica. Um outro fator extremamente importante da utilização da inversão sísmica é o ganho de resolução, né? A gente tem feito estudos relacionados a isso, né? A gente vê que o ganho de resolução ao utilizar a inversão sísmica chega-se a ser 3 vezes do que a gente tinha antes. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem feito alguns estudos no pré-sal, onde a resolução sísmica é em torno de 60 metros, né? Isso dado em amplitude. Após a inversão, a resolução que a gente consegue é de 20 metros. Então, se vocês imaginam, de 60, a gente passa a ter uma resolução de 20, né? Ou seja, um ganho 3 vezes aí. Então, mostra aí cada vez mais a importância da gente utilizar a inversão sísmica. Ela também é muito utilizada para modelagem de propriedade de reservatório. Então, realiza-se a inversão, com isso a gente tem um ganho de frequência, a gente passa a ter propriedade de camadas, e aí usa essas propriedades de camadas para obter as propriedades do reservatório. E também a gente tem usado ela também bastante para a classificação de sismofase, né, como um atributo na classificação de sismofase. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, agora. Então, quais são os passos para a gente realizar a inversão sísmica? Então, o primeiro passo é o pré-condicionamento do dado sísmico, ou a amarração do poço sísmico. A gente pode trabalhar isso aqui de forma diferente. A gente pode primeiro fazer a amarração do poço sísmico, depois fazer o pré-condicionamento e depois fazer uma reamarração do poço sísmico após o pré-condicionamento. A interpretação do intervalo de interesse. Então, a gente pode, durante o pré-condicionamento, ele pode ajudar ou não essa interpretação do intervalo de interesse. Então, a gente tem que definir onde está o topo, onde está a base ou topo do nosso reservatório. Em seguida, a gente tem que fazer a construção do modelo de baixa, que não é modelo de velocidade, desculpa, no caso é o modelo de impedância. Se for no caso de inversão elástica, aí sim, aí a gente tem que fazer também os modelos de baixa de velocidade compressional e velocidade cisalhante. Mas nesse caso aqui, primeiro a gente vai falar da inversão acústica. Depois, daqui a pouco eu defino para vocês o que é a inversão acústica. Então, a gente tem que construir um modelo de baixa da impedância acústica quando a gente fala em inversão acústica. Como que a gente constrói isso? A gente constrói a partir dos dados de postos. Então, a gente tem os postos na área de estudo, a gente faz uma suavização dos perfis de impedância. Mas o que é a impedância? O que é a impedância acústica? A impedância acústica é a propriedade da velocidade compressional vezes a densidade. Então, a partir dos dados de postos, adquire-se o perfil de densidade, adquire-se o perfil sônico, que é o dt. A partir do sônico, a gente consegue obter o perfil de velocidade compressional, e aí, multiplicando esses dois perfis, nós temos o perfil de impedância. A partir desse perfil de impedância, a gente usa um filtro passa-baixa, onde a gente vai passar somente as frequências de 0 a 8, de 0 a 10, de 0 a 12 Hz, que vai ficar no modelo de tendência, um modelo bem suavizado. E aí, a partir desse dado suavizado, a gente faz a extrapolação dos postos, utilizando-se os horizontes que foram mapeados. Depois, em seguida, a gente realiza a inversão somente nos postos, para a gente poder ajustar os nossos parâmetros da inversão,
Então, o nosso poço é sempre o nosso controle de qualidade para ver como está ficando o resultado da inversão. E aí, após a gente ter feito todos esses ajustes, é onde a gente vai rodar para o volume todo. Então, aqui mostrando um pouco de fluxos que a gente vem utilizando, né, e vem desenvolvendo para a inversão. Então, como eu já falei, aqui a gente tem o dado sísmico, dado de pulso, amarração, interpretação, pré-condicionamento, amarração, né, a reamarração pulso sísmica, a estimativa do pulso sísmico, a construção do modelo de baixa, a realização da inversão. Com isso, a gente tem aqui um volume de impedância acústica. A partir desse volume de impedância acústica, nós podemos utilizá-lo como uma variável que a gente chama de variável mais amostrada, uma variável secundária, dentro de um processo onde a gente vai, a partir dos poços, obter as informações de porosidade, permeabilidade, saturação, volume de argila, e aí utilizar alguma relação entre essa propriedade petrofísica com a impedância para a gente obter aqui o volume de porosidade. Então, vamos ver um pouquinho desses passos, né? Então, aqui é uma janela onde se realiza a amarração poço sísmica. Então, aqui a gente tem o perfil do poço. Nesse lado aqui a gente tem o sintético criado a partir desse dado do poço, convolvido aqui com a wavelet estimada a partir do dado sísmico, e em vermelho a gente tem esse traço aqui, que a gente está vendo, replicado aqui 5 vezes, né? Esse traço é a posição do poço. E aí, com isso, a gente começa a comparar essas duas coisas, tentando fazer aqui a amarração. E aí, a partir de cada, que a gente chama aqui de time shift ou stretch squeeze, a gente vai comprimir ou dilatar o traço, a gente vai ajustando esses eventos, e aí no final a gente tem aqui para cada poço um fator de correlação entre o sintético do poço com o real aqui extraído da sísmica. Então a gente faz isso poço a poço, para cada poço calcula-se uma wavelet, calcula um sintético, e aí amarra isso com o nosso dado real. E aí no final a gente então tem essa tabela aqui de fator de correlação, ok? É importante que a gente tenha, quanto maior o fator de correlação, melhor, né? Só que a gente tem que ter um certo cuidado nesse processo de amarração, porque às vezes a gente não pode simplesmente ficar forçando a barra aqui e criando eventos que não existem, né? Porque para cada ajuste que fizer aqui, né, do sintético para o real, a gente muda aqui o valor da velocidade que a gente tem no poço. E essa mudança, se a gente começa a querer ajustar tudo aqui, deixando bem ajustado tudo em detalhe, a gente pode simplesmente estar criando aqui velocidades para a área que não existe. Tá? Então, tem toda uma série aqui de parâmetros de controle para poder realizar isso. Okay? E aí vai também um pouco da experiência da pessoa que está trabalhando, né, nesse processo da amarração. Espera-se que um fator de correlação, que a gente considera um bom fator de correlação, acima de 70. Acima de 60, razoável. Acima de 50, ainda aceitável. Abaixo de 50, a gente, infelizmente, acaba descartando esse poço para o processo de inversão. Okay? Então, a partir da amarração, a gente tem, após a amarração, que a gente tem, então, a interpretação, como eu disse aqui, definindo a base, o topo e as falhas, gerando, então, o nosso modelo estrutural a nível de reservatório. Então, aqui é mostrando uma imagem 3D, aqui já é mostrando, né, um mapa sobre a superfície do topo do reservatório, juntamente aqui com as falhas, né? A gente vê a compartimentalização aqui do reservatório. Então, a partir aqui desse modelo estrutural, a gente, aqui está mostrado uma outra visão, né, de um outro modelo também a nível de reservatório, modelo estrutural, aqui a gente tem um outro também de outra área de estudo. Então, a partir disso, a gente vai gerar o nosso grid. Então, aqui a gente tem esse modelo estrutural e a gente vai dividir esse modelo estrutural em vários quadradinhos, de 20 por 20 metros, de 10 a 10 metros, ou de 15 a 15 metros,
Então, a gente vai ter aqui vários quadradinhos, que é onde a gente quer o quê? Quer preencher esses quadradinhos com as nossas informações dos reservatórios, né? Com as informações, como eu disse, de porosidade, permeabilidade, que é o que interessa para a gente, que muitas vezes é o que vai interessar para a gente na hora da produção do reservatório, ok? Então, por isso, a gente tem, então, aqui nosso modelo estrutural, onde a gente vai gerar o grid, e aí depois a gente vai preencher esse grid, ok? Então, aqui é só mostrando primeiro esses modelos. Okay? Então, esses modelos, antes de preencher, nós temos que realizar a inversão. Então, aqui mostrando o pulso sísmico, o conteúdo de frequência desse pulso, aqui mostrando o modelo de baixa frequência que a gente constrói. Mas para que construir esse modelo de baixa frequência? Porque a gente não tem esses conteúdos de frequência na sísmica. Né? O nosso conteúdo de frequência na sísmica, ele costuma ser de 8, de 6 Hz até 50, até 60. Lógico que depende da área, depende do processamento, depende do pré-condicionamento realizado, mas o que a gente costuma ter isso é de 8 até 40, dependendo da área de estudo, né, se for do pré-sal. Então, a gente não tem essa informação de baixa frequência. Então, para construir, a gente usa os postos, como eu comentei, e aí extrapola essa informação seguindo aqui esses horizontes. Tendo, né, o modelo de baixa, tendo a wavelet, nós realizamos a inversão no poço. Né? Então, aqui mostrando para vocês o resultado dessa inversão. A gente tem, em azul, o perfil de impedância do poço, já na escala, na taxa de amostragem da sísmica, em 4 milissegundos. Em preto, não sei se vocês conseguem ver, mas é o modelo de baixa, a tendência que a gente utilizou, que a gente precisa desse modelo inicial para poder realizar a inversão. E aí, depois, em azul, aqui, é o resultado final do processo de inversão. A gente quer que o azul fique mais próximo, mais semelhante possível do vermelho. Então, após a realização aqui nos pontos, a gente sempre também, uma outra coisa que a gente faz é tirar 1 ou 2 postos da construção do modelo de baixa. Então, por exemplo, a gente tem 10 postos na área, a gente tira 2, constrói um modelo de baixa com 8, e esses 2 vai ser o nosso que a gente chama de teste cego, né? E aí, com isso, a gente também, né, vai comparar o resultado da inversão nesses postos que a gente tirou do processo de construção do modelo de baixa. Após a gente ver que os parâmetros estão ok, que tem uma boa relação com o que a gente fez a inversão no poço, com o dado poço, a gente roda o processo de inversão. E aí, com isso, a gente começa a realizar eles em seções, em mapas da impedância acústica, nesse caso aqui. Então, aqui mostrando para vocês uma seção, aqui em forma de transparência, a gente vê o resultado os valores de impedância acústica, que variando de 8 a 18 mil. Normalmente, tem uma boa correlação entre impedância acústica e porosidade. Quanto maior a impedância acústica, menor a porosidade, e quanto menor a impedância acústica, maior a porosidade. Então, aí já mostrando para a gente uma informação bem interessante. Né? Se a gente tiver baixas impedâncias acústicas, a gente vai estar normalmente associando com áreas mais porosas. Aqui a gente tem 2 poços, já está aqui na escala, digamos, a escala da inversão, né, é um outro termo que a gente está utilizando agora. A gente tem a espessura de túnel, agora a gente está utilizando, nomeando como espessura de inversão do túnel, né, que aí é após o processo de inversão. Então, aqui a gente já tem o poço na mesma escala aqui do resultado da inversão. Então, a gente compara, vê que tem um bom ajuste. Desse lado aqui a gente vê o mapa da base do sal, aqui na base do sal e aqui abaixo da base do sal, numa discordância, no reservatório inferior. E a gente analisa aqui o mapa de impedância acústica sobre essa superfície. Né? A gente vê que no primeiro caso aqui, na base do sal, que é o reservatório da formação Barra Velha, a gente vê que ele parece, né, ele tem valores de impedância maiores,
do que comparado aqui com o de baixo, né? Então, isso aqui poderia representar para a gente regiões aqui com melhores condições de porosidade para esse segundo caso aqui. Tá? E isso é realmente o que acontece no campo de Búzios. Né? Esse aqui são resultados do campo de Búzios, que a gente tem o reservatório da formação Itapema, as coquinas com melhores condições permporosas do que a formação Barra Velha. Okay? Então tá, então a gente tem agora um volume de impedância acústica, que no caso está mostrando uma seção. Né? Então, a partir dessa seção de impedância acústica, a partir do nosso modelo estrutural construído, a gente agora quer fazer o quê? Quer fazer o preenchimento para desse modelo estrutural com os valores de porosidade. Então, a gente aqui utiliza-se uma relação entre a impedância acústica e a porosidade. E aí a gente então faz o preenchimento desse modelo estrutural com os valores de porosidade. Então aqui mostrando uma visualização 3D do volume e aqui mostrando ele em mapa. A gente vê como que isso daqui pode nos auxiliar muito na questão do desenvolvimento do campo, né? Saber quais são as informações de porosidades contribui muito para as tomadas de decisões. Um outro resultado que a gente pode tirar também a partir da impedância acústica é o que eu mostro aqui. A gente tem o cross-plot de porosidade por impedância, e aí foi definido aqui três faces, né? Uma face aqui mais porosa, com valores de impedância menor, uma segunda aqui intermediária, e uma terceira face com baixíssimos valores de porosidade e impedâncias acústicas muito altas. Então, a partir dessas definições aqui, dessas faces, a gente constrói, então, também um volume de faces. Então, a partir do que a gente vê aqui, a gente vê o volume em 3D, aqui novamente um mapa e aqui uma seção. Okay? E isso, novamente, nos auxilia, né, para a caracterização do reservatório, das melhores regiões para a produção. Então, essa é uma abordagem possível. A gente realiza a inversão, pós-inversão, a gente calcula uma relação entre porosidade e impedância, com isso calcula-se o volume de impedância, e depois do volume de impedância, calcula-se o volume de faces. Uma coisa aqui que talvez eu esqueci de ressaltar, é que não existe também um fluxo único para a caracterização 3D do nosso reservatório, para a construção desse modelo estático. Tá? Então, é isso também que eu vou trazer para vocês. Então, essa daqui foi uma primeira abordagem que a gente pode seguir, um fluxo para essa modelagem, para essa construção desse modelo estático. Okay? Aqui é uma outra que é muito parecida com a que a gente viu anteriormente. Então, novamente, a gente define o topo e base e as falhas, né, dentro do reservatório, depois realiza a impedância acústica, realiza a inversão, obtém a impedância acústica, depois constrói, obtém o mapa de porosidade, e aí, agora, dessa passagem para cá foi um pouquinho diferente. Estava interessado apenas nas regiões que tivesse maior porosidade. Então, para fazer a geração aqui desse geobario, limitou-se em porosidades maiores que 15%. Então, acima de 15% foi feito o cutoff, e aí com isso a gente tem essas regiões aqui. Aqui no caso, aqui, a área de estudo são os reservatórios do pré-sal, mais da bacia de Campos, e são as coquinas. E aí, se a gente olhar aqui, talvez lembre alguns bancos de coquinas, né? Principalmente essa região aqui, ó, onde a gente vê que é uma região mais porosa, que é onde estão a maior concentração aqui também dos poros. Então, essa daqui, de vez que gerar aquelas 3 faces, como no caso anterior, aqui a gente limitou e gerou apenas, né, uma face, ou apenas o geobario contendo as melhores porosidades, as maiores porosidades.
Então, aquela foi uma forma, né? Mas, como eu disse, não existe uma única forma. Então, isso daqui é um outro estudo que foi feito, muito fluxo, né? Por ser uma área uma área, né, mais simples, a gente acabou utilizando o seguinte: definiu-se o melhor atributo, fez uma série de análises de atributos e viu que o melhor atributo para identificação do nosso reservatório foi o RMS. Então, a gente vê aqui os altos valores de RMS. Nesse caso, eles se destacaram, né, esses valores, porque a gente tem um contraste grande entre os foleiros e os arenitos. A gente tem aqui os arenitos com baixo valor de impedância acústica e os foleiros com alto valor de impedância acústica. Então, quando se utilizou o atributo RMS, que nada mais é do que raiz quadrada do somatório das amplitudes, dividido pela janela que é utilizada para o cálculo desse atributo, uma janela móvel, ele realça a alta variação de impedância. Okay? Então, ele realçou isso. Então, a partir disso, a gente vê aqui, identifica, faz uma picagem, né, dos valores, desses valores mais altos, né, que a gente chama de sementes, e depois, a partir dessas sementes, faz uma renderização, onde a gente vai querer valores similares, com um certo intervalo do que a gente escolheu, e aí ele gera esse corpo aqui que a gente está vendo em azul. Então, a partir desse atributo, identificando, fazendo aqui, criando as sementes, depois renderizando, gerou para a gente, esse aqui está mostrando em mapa, né? Mas se a gente olhar no volume, a gente vai ver um corpo, a gente vai ver a dimensão dele 3D, ok? Então, agora, tendo o nosso reservatório, né, o nosso geobário do reservatório, a gente pode fazer o preenchimento dele. Então, de que forma? Então, aqui estou mostrando apenas um poço da área de estudo, né? Essa região é uma região que a gente chama de livro, né? Que a gente vê aqui como que como que realça aqui o sistema turbidito, como também aqui como responde muito bem os perfis, né? Então, a partir deles, eu não vou entrar aqui em detalhes, a gente faz as estimativas de volume de argila, porosidade efetiva, saturação. Então, na área, a gente tem 12 poços, fez a avaliação dos 12 poços, então obteve-se o volume de argila. A gente repara que esses arenitos eles são bem limpos, então acabou que na hora de fazer a extrapolação dessas propriedades, a gente não fez do volume de argila, a gente fez somente da porosidade efetiva e da saturação. Então, gerando esse geobário, a partir dos dados do poço, a gente fez simplesmente uma extrapolação aqui de porosidade efetiva e de saturação. E é o que a gente vê aqui, o resultado disso, né? Então, aqui a gente vê nessa região, né, uma região com maior porosidade, que é o que a gente espera, né, aqui no meio, na parte central aqui do lobo, onde a gente espera que as areias elas tenham maior porosidade, os arenitos, e à medida que a gente vai nas partes mais distais, isso é pior, né? A gente tem ali os arenitos mais finos e eles mais sujos. E aqui do lado, a saturação de óleo. Então, isso nos ajuda também no desenvolvimento do campo. Então, aqui foi uma outra forma de fazer essa caracterização. Então, aqui a gente não usou a inversão. A gente partiu de um atributo que a gente identificou, fez a interpretação, a avaliação dos perfis, e aí depois extrapolamos essas informações aqui para o nosso geobário. Ok? Uma outra coisa importante também, né, que eu venho falando, é a questão dos atributos. Então, aqui a gente vê diferentes atributos e como que cada um desses atributos responde às faces, né? Então, nessa área de estudo, a gente quer separar em 3 faces carbonáticas, né? Ou em 3 sismofaces, que a gente chama aqui de build-up, de debris e dessas plataformas carbonáticas agradacional e pró-agradacional. Então, a partir de atributos, a gente avalia, primeiro a gente tem que ter um conhecimento sobre o atributo, como que é o que esse atributo pode te dar de informação, pode extrair do dado sismo. A partir do conhecimento dele, a gente utiliza e analisa como está sendo a resposta
desses atributos, né? Então, a gente identificou nessa região de estudo esses 3 atributos que têm respostas diferentes para essas características aqui de sismofase, e aí com isso a gente utilizou-se esses atributos para fazer uma classificação, no caso aqui uma classificação não supervisionada, né? Utilizamos um algoritmo para reconhecimento de padrões, onde a gente quis separar essas 3 tipos aqui de sismofases. Tá? E o resultado que sendo mostrando o resultado para vocês em mapa que a gente tem, então é o resultado desses 3 zoneamentos, desses padrões sísmicos. Né? E isso é importante para quê? Também, novamente, é importante para o desenvolvimento do campo, para a caracterização do campo. Okay? Com isso a gente consegue, né, a partir dos pontos, a gente pode fazer um estudo, ver como que é o comportamento dessas faces, dessas sismofaces com relação às propriedades do reservatório, e aí analisar onde elas estão presentes e associar isso com quais delas são as melhores sismofaces para a gente poder perfurar. Esse aqui também é um outro estudo, utilizando atributo sísmico. Então, aqui a gente tem uma série, né, dos resultados de atributos. Então, aqui a impedância acústica, frequência dominante, amplitude RMS. Aqui é um algoritmo novo que foi desenvolvido, um atributo novo que foi desenvolvido dentro desse trabalho, chamado de decomposição espectral híbrida. Então, mostrando aqui a decomposição espectral convencional e aqui essa híbrida. Outros atributos aqui, que é o curvatura e o coerência. Então, cada um deles destacando uma certa característica da área de estudo. E aí, depois, como combinados, eles produzem para a gente um volume de sismofaces, e aí a gente vai analisar essa sismofase. Nesse caso aqui, como é não supervisionado, a gente vai analisar depois o resultado com os pontos. Quando é supervisionado, a diferença é que a gente utiliza os pontos antes para poder obter essas correlações e aí depois fazer a classificação. A partir disso, a gente identificou qual era a melhor face. No caso aqui, queria-se isolar, né, os moldes dos carbonatos, e aí identificando, a partir da classificação, identificou qual era a face, estava-se interessado, e aí a gente tem então aqui um resultado final dessa construção do GeoBar. Estou mostrando aqui um outro fluxo. Então, eu venho falando para vocês, mas tá bom, né? A gente vai fazer a inversão, mas como que a gente correlaciona, então, o resultado da inversão com as propriedades de reservatório? Então, aqui a gente tem o dado sísmico, aqui eu estou mostrando uma seção sísmica NIR, uma FAR, né? O empilhamento, ele pode ser um empilhamento total ou um empilhamento parcial dos Gerbers. Então, aqui mostrando esse empilhamento parcial no NIR e no FAR. Com esses volumes, né, empilhados, a gente realiza a inversão sísmica. Com a realização da inversão sísmica, tem a estimativa dos parâmetros elásticos. Estou mostrando aqui os volumes de velocidade compressional, velocidade, sinalhante e densidade. A partir desses volumes, nós utilizamos modelos de física de rochas, que esses modelos de física de rochas eles são construídos em laboratórios. Depois, eles são calibrados com dados de perfis para a área de estudo que a gente está trabalhando, e aí, com isso, a gente então tem após esse ajuste desse modelo de física de rocha, nós conseguimos sair daqui dos parâmetros elásticos para as propriedades de reservatório. Então, passar aqui rapidamente sobre a avaliação dos perfis. Né? Da mesma forma, né, não existe um fluxo único, vai depender da área de estudo, da quantidade de informações, da quantidade dos dados. Aqui é só mostrando, né, um fluxo que foi utilizado para essa avaliação dos perfis, carregamento, controle de qualidade dos dados, interpretação de litologias, interpretação dos perfis do perfil NMR, identificação das zonas de reservatório, determinação de porosidade, identificação dos fluidos, né, determinação da saturação de água, somas e médias, e o NetPay. Tá? Para a gente, né, normalmente a gente está interessado em ter essas curvas aqui, ó, de porosidade, volume de argila e saturação. Tá? A gente está interessado nessas 3 propriedades e adicionaria aqui também a permeabilidade para que a gente possa
ter essas informações no volume 3D, né? Que aqui a gente tem informação 1D, informação só no poço. A gente quer obter essas informações ao longo do nosso volume. Então, a partir da avaliação dos perfis, a gente constrói esses crossplots. Então, esses crossplots a gente tem aqui a velocidade VP por VS e colorindo aqui pelo volume de argila. Ah, mas por que isso vai nos ajudar? Então, isso a gente consegue ver quais são os valores dessas propriedades elásticas que estão associados com uma determinada litologia, ou com um determinado tipo de fluido, ou com uma determinada porosidade, permeabilidade. Mas por quê? Porque a partir do dado sísmico, com a inversão que a gente consegue, são os parâmetros elásticos. Então, a gente tem que, a partir desses parâmetros elásticos, como que a gente vai obter as propriedades reservatórias. Então, a gente precisa dessas informações aqui, dos poços calibrados, fazer esse estudo para a gente identificar quais são esses valores para depois a gente extrapolar isso para o volume. Então, aqui mostrando os outros crossplots, que a gente utiliza muito essa razão VP/VS pela impedância acústica, né? Então, o que a gente observa? Então, a gente observa, como está marcado aqui, que essas colorações, esses pontos aqui, né, mais puxado para o vermelho, né, vermelho, laranja, alaranjados, eles estão associados para a gente aqui aos arenitos, né, baixo conteúdo de argila. E aqui a gente tem, então, o range dos valores que eles ocorrem. Tá? E aí, a gente tendo, então, os volumes, os parâmetros elásticos, a gente vai associar esses valores aqui com os arenitos de baixo conteúdo de argila. Mas espera aí, a gente falou primeiro da inversão acústica, né? Na inversão acústica, quando a gente tem o dado empilhado, que é o dado aqui, pós-empilhamento, pós-stack, tá? Quando a gente realiza a inversão desse tipo de dado, a gente só consegue a impedância acústica. Então, não tem como a gente fazer uma análise desse tipo que a gente está vendo aqui. A gente está associando IP com razão VP e VS, que a gente não tem essas informações aqui de VS, não tem essas outras informações, né, da impedância variante, da razão de Poisson. Na inversão acústica, a gente não consegue essa informação. O nosso dado não fornece isso. Ele só vai fornecer essas informações de VS, de razão de Poisson, a partir da inversão pré-stack. Então, a inversão pré-stack, ou inversão elástica, a gente realiza ela diretamente aqui nos gathers, né? Então, aqui a gente já vê um gather que já foi processado. E a partir desse gather, a gente pode fazer esses empilhamentos dele parciais. Então, está mostrando 4 seções empilhadas parcialmente. Então, de 0 a 8, de 8 a 16, né? Aqui falando em graus. Então, eu vou pegar os primeiros 8 graus e vou empilhar. Então, eu vou ter aqui essa seção empilhada. E depois de 8 a 16, eu vou ter essa segunda seção empilhada. Então, eu vou usar esses subvolumes para a inversão elástica, né? Ou eu vou usar diretamente aqui esses gathers aqui que a gente está vendo para fazer uma análise de AVO, para ver como que a amplitude está variando com o offset. Então, uma outra coisa, né, comentar é que esses dados agora, eles estão ordenados que a gente chama de CMP, né, como um midpoint, né, que a gente pode visualizar aqui embaixo, aqui, a forma como ele está ordenado. Okay? Isso a gente está mostrando a ordenação dele sem a correção NMO. Quando a gente fizer a correção NMO, a gente vai fraternizar aqui esse horizonte, desde que o modelo de velocidade utilizado para essa correção NMO ele seja um modelo coerente, correto, né? Então a gente consegue fraternizar isso daqui, que é o objetivo, é que isso esteja fraternizado para a gente poder fazer a nossa avaliação de AVO. E também para fazer as inversões elásticas. Então, da mesma forma que a gente tem o pré-condicionamento do dado pós-stack, a gente também tem o pré-condicionamento do gather. E esse pré-condicionamento do gather, num dado pré-stack,
Tem ferramentas que são iguais, né, que a gente usa em ambos os processos, né, tanto para o dado pós-stack quanto para o dado pré-condicionamento. Já existe quanto para o dado pré-stack. Só que já existem ferramentas também especiais somente para o dado pré-stack. Então, a gente observa que foi realizada uma série de etapas, né, de pré-condicionamento, onde eu estou mostrando aqui somente um gather original, e a gente vê como que esse gather, né, com esse pré-condicionamento realizado, né, para essa área de estudo, como que ele foi melhorando, né, como que ele foi cada vez removendo o ruído, arrumando aqui os eventos que não estavam fraternizados, até chegar aqui no final, e aqui a gente tem o dado sintético, o dado a partir do dado de curso. Né? O que a gente observa aqui que uma boa correlação entre ambos, né? Entre aqui o dado pós-pré-condicionamento e o dado modelado. Né? E olha a diferença aqui com relação ao dado que a gente recebeu, o dado original. Isso daqui é um parâmetro de controle de qualidade do nosso pré-condicionamento. Então, a gente está analisando aqui o horizonte do topo do reservatório, em azul, e aqui em vermelho, da base do reservatório. E aí está vendo como que essa amplitude, a partir de cada etapa, ela está se comportando. Então, a gente tem aqui o verde é o sintético, é o que a gente quer que chegue próximo a ele, né, o tanto aqui o topo quanto a base aqui. O vermelho foi extraído diretamente aqui do dado original, a gente vê como que ele é ruidoso, né? E o azul é aqui da etapa aqui do F, né? Da última etapa do pré-condicionamento. E a gente vê como que esse azul aqui, ele se ajusta muito bem ao verde, né? Mostrando aí a eficiência do pré-condicionamento, né? Para esse dado. E aí o dado pré-condicionado, a gente tem a seção aqui sendo mostrada. Então, pilhando a seção original com a seção pré-condicionada, a gente vê, olha a diferença que a gente tem, o dado que a gente recebeu e o dado pós-pré-condicionamento. Aqui é mostrado o conteúdo de frequência do dado original e após o pré-condicionamento. A gente vê aqui como teve um ganho das altas frequências e como que está bem mais definida aqui as camadas, as interfaces das camadas. Então, aqui a gente tem o dado, isso daqui para a gente é importante, tanto, né, como comentei, para a análise AVO, quanto para a inversão elástica, mas hoje a gente não vai falar nada sobre o AVO. Vamos continuar aqui, já está acabando, falar um pouquinho da inversão elástica. Então, aqui a gente tem esses dados empilhados em ângulos, né? Então, aqui a gente tem de 0 a 8, de 8 a 18, de 18 a 28 e acima de 28. Tá? Para cada seção dessa, a gente tem, na verdade, um volume desse. Para cada volume desse, a gente tem uma wavelet estimada que a gente vai utilizar no processo de inversão. Tá? Entrando com essas informações, mais os modelos de baixa, como eu já comentei, como eles são construídos. Aqui, no caso, também tem que construir um modelo de baixa para a impedância isolante, que agora a gente pode fazer a inversão e obter a impedância acústica e a impedância isolante. Aí, no caso, a gente precisa de um modelo de baixa das duas impedâncias, ou a gente pode fazer uma inversão para VP, VS e densidade. Aí, nesse caso, a gente precisa dos três modelos de baixa, de VP, VS e densidade, construído a partir do curso, tendo a extrapolação seguindo os horizontes que foram mapeados no intervalo de interesse. E aí, com isso, com todas essas informações, a gente realiza a inversão, analisa no poço como que ficou esse resultado, e aí obtém, então, essas seções, como a gente está mostrando aqui, né? A gente analisa em seção, mas a gente tem o resultado do volume. Então, aqui a gente tem, né, uma seção de impedância acústica e aqui uma seção da razão VP e VS. Mas o que isso pode contribuir? Quando a gente analisa com os dados dos poços, a gente observou que a impedância acústica, aqui o crossplot pela razão VP-VS, que nessa região aqui estão nossos reservatórios, nossos arenícolas de boa qualidade. Então, a gente separou-se essas zonas e pediu para que essas zonas fossem destacadas aqui nessa seção.
e aí está sendo mostrado aqui para a gente, então, aonde estaria os reservatórios areníticos com maiores porosidades. Então, a partir da inversão elástica, obtendo essas propriedades, esses parâmetros elásticos, nós conseguimos aqui identificar regiões de boa porosidade. Então, agora, mostrando a modelagem 3D de propriedades de reservatórios, aqui a gente tem a seção sísmica, pós-inversão elástica, obtemos IP e S. Então, agora, com essas informações, a partir dessas informações, foi realizado um estudo usando dados de poços e dados de rocha, e foi feita uma classificação, aqui no caso de unidade de fluxo, identificando 4 unidades de fluxo. Unidade de fluxo são faces que têm semelhança entre porosidade e permeabilidade, nesse caso. Então, a face de fluxo FZI4 é considerada a que tem a maior porosidade e maior permeabilidade. E a FZ1 é a que tem a pior porosidade e a pior permeabilidade. Então, a partir desses valores aqui de IP e S e das relações obtidas dos dados de poço, que foram construídas a partir dos dados de poço, nós obtemos aqui essas unidades de fluxo. Tá? Então, a gente tem aqui umas faces agora em função dessas unidades de fluxo. A partir dessas faces, então, a partir dessas faces de FZ1 até FZ4, foram construídas relações entre impedância acústica e porosidade efetiva. Então, usando os dados de poços, a gente construiu essas relações aqui que a gente está vendo. Então, para a unidade de fluxo FZ1, essa equação relacionando a impedância acústica com a porosidade efetiva, onde o Y nosso aqui é a porosidade efetiva. E a gente fez a comparação desse estudo de duas formas. Uma é a partir dessa unidade de fluxo, e outra a partir das faces litológicas, né, que tradicionalmente é feito dessa forma aqui. Tá? Então, a gente quis comparar qual seria a melhor abordagem para a gente construir um modelo 3D das propriedades de reservatórios, se é utilizando essa unidade de fluxo ou se é utilizando essas faces mitológicas. Tá? Então, a gente, da mesma forma que a gente obteve essas relações em função aqui das FU ou da FZI, a gente também obteve relações aqui para as faces não reservatório, para a face reservatório, para as faces com microporos e para as rochas híbridas. A gente já nota como que essas relações, a partir da FZI, elas são bem mais comportadas do que a partir aqui dessas faces litológicas. Então, a partir dessas relações, então, a gente tem um volume aqui de FU, e aí para cada faces, para cada FU, a gente tem uma relação dessa daqui. Então, a gente separa, por exemplo, a FZI4, essa daqui. Pega-se essa relação, onde a gente tem o valor de impedância, que a gente realizou a inversão. Então, a gente tem aqui o valor de impedância acústica, e aí para aquela face utiliza-se essa relação, e aí com isso nós estimamos, então, a porosidade efetiva. Então, isso a gente fez das duas formas, aqui que a gente está vendo pela F1, e também fez pela forma lá das faces litológicas. Então, da mesma forma que a gente tem um volume aqui de FU, a gente também tem um volume de face litológica, que não está sendo mostrado aqui. E aí, aqui estão os resultados, então, da construção da porosidade, aqui em seção, aqui utilizando a FZI, e aqui utilizando as faces litológicas. E aqui a gente observa isso em seção, e aqui observando em mapa, aqui no caso sobre uma superfície de um dos reservatórios dessa área de estudo. O que a gente observa? Olha como que o resultado foi diferente, né? Então, o tipo de fluxo, o tipo de metodologia que a gente usa, impacta muito nos nossos resultados aqui dessa modelagem, né? Para que porosidade a gente vai ver para a permeabilidade também. O que a gente nota? Quando a gente usou, a partir dessa tradicional, a partir das faces litológicas,
a gente nota que houve um menor contraste entre esses valores de porosidade. A gente olha esse mapa, onde as cores estão muito próximas do verde e do amarelo, né, que seriam aqui, ó, nessa região de porosidade baixa e intermediária. Quando a gente já olha esse outro mapa, a partir da FZI, a gente já nota maiores contrastes entre esses valores de porosidade. Aí, a partir, então, da porosidade, isso aqui é usando dados de laboratório, então a gente teve aqui a porosidade e a permeabilidade medida em laboratório, a gente ajustou para cada unidade de fluxo, para cada FZI, uma equação, que a gente está vendo aqui, relacionando agora a porosidade, o X, nossa porosidade, e o Y agora a permeabilidade. Porque se a gente tem agora um volume de porosidade, se a gente tem uma relação entre porosidade e permeabilidade, a gente pode estimar a permeabilidade da área, né, do reservatório. Então, esse daqui é as relações utilizadas para a estimativa da permeabilidade a partir das FZI. E aqui embaixo é mostrado a partir das faces litológicas, né? Então, a gente tem aqui o carbonato, que foi ajustado, a região aqui de microporos e das rochas ígneas. Olha como que o ajuste aqui foi bem pior do que o ajuste que a gente está vendo aqui. Então, agora, a partir dessas relações aqui obtidas, né, a gente constrói, então, essas seções, mapas, né, de permeabilidade. Então, aqui é mostrando como resultado final, a gente tem as permeabilidades, né, na área de estudo, no volume, a partir da metodologia utilizando FZI, e aqui a partir da metodologia utilizando as faces litológicas. Então, a gente vê como que esse mapa é um mapa muito mais suavizado, um mapa, digamos assim, bem de tendência, e esse daqui já mostra como, né, um grande contraste aqui de permeabilidades nas regiões. A gente também fizemos aqui os estudos nos postos, tal, e sempre a correlação entre as propriedades estimadas, né, usando os dados de laboratório e os dados de perfis, se mostra-se muito mais erros menores quando a gente utiliza-se essas unidades de fluxo do que aqui as faces litológicas. Encerrando, né, o geofísico de reservatório, é necessário que ele tenha um conhecimento sobre diferentes etapas do processamento de caracterização, né, desde o processamento até o curso, até a avaliação dos perfis e dados de rocha. É importante que ele, né, por mais que ele não vai atuar na avaliação dos dados de perfis ou no processamento, que ele possa ter um conhecimento sobre essas áreas, né, para que quando ele estiver vendo problemas relacionados ao dado sísmico, ele possa ter ideia do que pode ter acontecido durante o processamento, e a mesma coisa quando ele obter a modelagem 3D, a partir dos dados, utilizando os dados de postos, ele possa ter conhecimento ali de como que essas curvas, né, foram obtidas e como chegou até ele. Como eu mostrei, não existe um único fluxo para a caracterização de reservatório. Eu aqui acho que trouxe 3 ou 4 fluxos que a gente utilizou, que a gente já propôs, já utilizou dentro do nosso grupo. É importante sempre estar atualizado, né? Sempre estar lendo diversos livros, artigos que estão sendo publicados. É importante também que sempre possa estar tomando café aí, para que, né, fique mais acelerada nossa mente. Indicações de livros, né, para quem quiser entrar nessa área, eu sugiro principalmente esses dois aqui, esses dois do canto direito. Esse daqui mais relacionando o modelo de física de rocha, e esse daqui mais realmente a interpretação, a parte do AVO e das inversões acústicas e elásticas e das modelagens 3D. São os dois livros que eu indico. Toda essa apresentação, né, que eu trouxe para vocês, né, foram todas as imagens que vocês viram, foram todas retiradas de artigos publicados pelo grupo, né, com exceção desse daqui que eu coloquei como sublinhado,
que esse daqui foi apenas aquela imagem do caminhãozinho e do navio, da aquisição sísmica, né? Todo o restante foi de publicados pelo nosso grupo, todos em revista, com exceção desse primeiro, que foi de um workshop. Aqui também estão todas as monografias e dissertações que foram utilizadas para a preparação dessa apresentação. Todas vocês conseguem baixar lá direto pelo nosso site, pelo site do grupo. Eu fiquei bastante feliz quando eu comecei a preparar essa apresentação e ver que eu conseguia, né, construí-la baseada tudo em artigos recém-publicados, né, pelo grupo. Né? Acho que isso mostra como que a gente tem desenvolvido coisas novas e contribuído aí na formação e contribuído aí na ciência para a área de petróleo e gás, de óleo e gás. Aqui eu coloquei as referências das imagens, né, de algumas imagens ilustrativas que eu baixei no Google. E aí uma mensagem final, né, que eu queria deixar para vocês: aproveite as oportunidades, faça sempre o seu melhor. Se o retorno não vier naquele momento, o mundo irá conspirar a seu favor para que no futuro você seja recompensado. Na vida, crescemos mais nos momentos difíceis, o não pode ser um aprendizado maior do que um simples sim. Tá? E aí nos vemos em breve.